Uma saudação a todos que estão nos ouvindo, nos vendo também, nos acompanhando nessas redes sociais, no YouTube, Facebook, internet, na nossa página, nas nossas rádios, Rádio Ciência da Graça. Quando estão ouvindo Rádio Ciência da Graça? No teu celular você pode ouvir, baixa o aplicativo aí. E também a Rádio Graça Pura. São veículos que o Senhor tem para que a sua palavra corra e alcance. E está alcançando. Me sinto privilegiado, uma vez mais quero dizer a você, por poder estar aqui diante dos deuses, quando é pequeno, porque são filhos do Altíssimo. Diga, eu sou filho do Altíssimo. Mas nós estamos vestidos de carne. E aí é uma coisa que a gente, volta e meia, vai ter que falar. O tema de hoje chama-se Decreto de Deus versus manifestação. Diga comigo, decreto de Deus versus manifestação. Deus tem decretos na nossa vida, na criação. E por estarmos vestidos de carne, aconteceu algo conosco que é comum acontecer a todos os seres que estamos aqui nessa dimensão, mas que nos atrapalhou bastante. Nos atrapalhou. E o tema de hoje é um tema conciso, bem objetivo, e tem uma chavezinha que eu confesso que você anote os comentários que você achar pertinentes, aí no teu bloquinho com a tua caneta, ou então no teu smartphone, que já quase não se usa mais caneta, não? São os mais assim como eu, seminovos, é que gostamos de escrever com caneta e papel. O restante já está com esse negócio aí da tecnologia. E é um tema de suma importância que o Senhor me mostrou, vem me mostrando há algum tempo. Eu vou ler uma frase para você aqui, para você começar a ser conduzido nessa palestra. Diz assim, ó, todas as bênçãos espirituais já te foram dadas. Quantos recebem? Diga para quem está do teu lado aí, todas as bênçãos espirituais já te foram dadas. Ou seja, o espiritual, ele já resolveu. O detalhe que temos visto em nossa caminhada de muitos anos, na nossa própria vida, para não falar na vida daqueles que nos rodeiam, né? Que nós não podemos confundir isso com o material. Porque todas as bênçãos já foram dadas, mas aquele que não trabalha, não come. Então, para não corrermos o risco de entrarmos numa confusão, de misturar o espiritual com o material, é que o Senhor tem essa palavra para a gente hoje. Quantos recebem isso? Quantos querem viver felizes nessa terra? Então, Deus tem seus decretos. Diga comigo, decretos de Deus. É preciso que nós entendamos que quando lemos o verso de Efésios capítulo 1, verso 3, que Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Ok? Nas regiões celestes. Aqui que são as regiões celestes, onde a igreja está assentada com Cristo em lugares celestiais. Que então aqui são os lugares celestiais. Comumente, nós falamos e ouvimos, abençoado com todas as bênçãos, 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 abençoado com todas as bênçãos. Né? E isso nos leva, quero crer, por todos os testemunhos que eu vejo por aí, isso nos leva a um entendimento
que falta um detalhe. Abençoados com todas as bênçãos espirituais. Pastor, o que você quer dizer com isso? É que uma coisa é o decreto de Deus e outra coisa é que se manifeste. São duas coisas diferentes. Ok? Existe o decreto de Deus no lado espiritual. Existe o decreto de Deus no lado material. Tem que dividir isso? Para o nosso viver bem diário, tem. É importante dividir. Exemplo. Quem salvou teu espírito? Por um decreto. Você fez alguma coisa para conseguir isso? Diga comigo. Estou 100% salvo. Em espírito. Não fez nada para isso. Você não fez nada para ser um escolhido amado de Deus. Quantos aqui estão completos em Cristo, como diz Colossenses 2:10? Diga comigo, em Cristo estou completo. Espiritualmente. Porque esse completo tem um contexto. De Colossenses 2:10. Quantos aqui estão aperfeiçoados em espírito? Hebreus 10:14, me parece. Que ele, com uma só oferta, nos aperfeiçoou para sempre. Espiritualmente. Quantos acrescentaram alguma coisa a essas 3 ou 4 coisas que eu falei aqui? Ninguém acrescentou nada. Isso são decretos espirituais. Quantos querem viver bem e longamente? Isso também está decretado. Só que isso não é espiritual. Então, qual é o decreto de Deus para isso? Honra pai e mãe. Se honrar pai e mãe, o que diz o decreto? Serão longos os teus dias. Então, já é um decreto que tem um condicional. O que eu tenho visto no povo da graça é que o povo da graça misturou o espiritual com o material. E aí confundiu as bolas. E por causa dessa pequena confusão, surgem grandes situações difíceis de explicar. E esse é o propósito hoje aqui. Então, nos decretos de Deus estão assuntos como salvação eterna. Você acrescentou alguma coisa à tua salvação eterna? Mas é um decreto? Você tem direito a ela? Tem direito? Não. Eu sou salvo para sempre. Diga, eu sou salvo para sempre. Isso é um decreto de Deus. Quer ver outra coisa que você não moveu um dedo? Destruição do diabo. Ele decretou lá atrás que um dia ele destruiria o diabo. Destruiu. Você fez alguma coisa para isso? Não, ele cumpriu um decreto ali. Reconciliação espiritual. Ele disse que um dia ele perdoaria os pecados para sempre e não se lembraria mais dele. Por isso que Paulo diz, em Cristo fomos reconciliados. Você acrescentou alguma coisa a esse decreto? Não. Mas você tem direito a ele. Perfeição em Cristo, perdão dos pecados. Aliás, você que nasceu na década que nasceu, por ter nascido depois da cruz, você nunca esteve morto em pecados. Você já nasceu morto aos pecados. Porque o decreto da cruz te livrou do pecado. São decretos espirituais. E um deles, bem importante, é que ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Essas são bênçãos espirituais. Livre do diabo, perfeito em Cristo, reconciliado com ele. Que tremendo. São decretos. Que decretos tão lindos, né? Então, esses temas, né, não levam em conta a tua condição. Rapidinho, uma coisa é a tua posição, outra coisa é a tua condição. A tua posição é espiritual. É assim como eu acabei de falar. A tua condição é material. Ontem estava uma chuva danada, hoje está um sol. Isso é condição. Isso não é o eterno, isso é passageiro. Graças, meu amorcito, por tudo.
E pelo almoço daqui a pouco também. Tremendo, quando eu conheci minha esposa em 2004, aí eu falei, caramba, a cantada aqui vai ter que ser em espanhol. Oi, meu amor, tu estás hermosíssima. Depois eu conto isso com detalhes. Foi bacana, muito bacana. Mas você sabe que hoje eu gosto mais dela do que antes? É uma coisa estranha, eu acho que eu não sei. Não sou muito normal de acordo com o que a gente vê na novela, né? Hoje eu sou mais apaixonado do que eu era antes. Graças a Deus por isso. Aí dá vontade de voltar para casa. Uma vez eu era bancário, aí acabou o serviço, acabou o expediente, eu estou vendo aquela almarada lá sentada na mesa, tomando um cafezinho, de manga arregaçada. Não, porque o futebol, porque o Flamengo, porque não sei quem, não sei quem. Aí eu olhei para eles assim, eu falei, vem cá, vocês casaram com mulher feia? Por quê? Porque, pô, uma hora dessa, já acabou o trabalho, vocês estão ainda aí, não vão para casa, rapaz. Mas a gente sabe o que é. Os homens, me dirigindo aos homens, né? Todo mundo quer ser feliz. É para as mulheres agora, né? Todo mundo quer ser feliz, homens e mulheres. E o homem quer ter prazer de voltar para casa. E esse detalhezinho aí cabe às mulheres. Despertar isso nos maridos, nos companheiros e tudo. Mas esse não era o tema, não. O tema aqui é outro. Mas sabe o que acontece, abençoado? É que a igreja é composta de famílias. E Deus leva em conta isso. Porque foi o que Ele criou. Pode não ser o que a televisão diz. Ok? Que se você olhar a palavrinha, cada dia eles estão acrescentando uma letra. Agora, eu não sei. Respeito. Não compactuo, porque eu creio nisso aqui. Não compactuo, mas respeito. Bom, a família é importante para a igreja. Para que a palavra corra, para que alcance, para que todos esses propósitos de Deus. A graça não desfez a família. O apóstolo da graça nunca falou que a família era qualquer coisa. Ele disse, bem-aventurado, sei lá o que, seja entre vós o leito sem mácula. Mas parece que essa parte da graça, nós que recebemos a graça no começo, paramos. E é isso que a gente está falando hoje aqui. Né? Todos esses temas não levam em conta a tua condição, salvo para sempre, destruir o diabo, sem pecado, parará, parará, parará. Tudo isso não leva em conta a tua condição. Então, todos nós, os irmãos que recebemos a palavra da graça, adoramos isso. Quantos gostam de ouvir que estão abençoados para sempre? Estão completos? Acharam o máximo que agora essa aí seja a nossa posição espiritual. Achamos tão máximo que ficamos deslumbrados com isso. E por ficar deslumbrado com isso, não saímos daí. E cometemos equívocos. Isso é como, sabe quando você vai a um bom restaurante? Quantos recebem um bom restaurante? Você já foi a um bom restaurante? Aquele que tem os guardanapos de pano são um pouco melhores. Então, se você cair de boca no prato de entrada, quantos já foram a uma churrascaria bacana? Você vai à churrascaria para comer o quê? Pô, aquela carne disso, daquilo, não sei o quê. Para os que gostam de carne, né? Dá até água na boca essa hora, então. Mas aí, aqueles caras lá, eles vêm com uma porçãozinha de coisa. E bota, e bota, e bota, e bota. E aquelas coisas são cheirosas, são atraentes. Você olha assim, caramba, dá um queijinho, e não sei o quê, e não sei o que lá, e bom camarão com não sei o quê, e pá, e pá, e pá. Se você cair de boca no prato de entrada, você não consegue chegar no principal. Isso aconteceu com o povo da graça. Então o problema é que os irmãos ficaram estacionados. Sou abençoado, salvo para sempre, destruiu o diabo e tal. E a graça não é só isso. Eles não avançaram. É como quando você chega num hotel para se hospedar e
entra no lobby do hotel, tudo arrumadinho, brilhando, piso e tal, aquelas flores, o perfume do ambiente, o ar-condicionado numa boa temperatura, tem ali algo para você se servir e não sei o quê, alguém vem logo atenciosamente te atender e você fica, uau, se sente importante, verdade? Porque essa é a ideia de vender um hotel, fazer você se sentir importante. E a graça fez todos nós nos sentirmos como? Importantes. Você é importante. A graça fez isso. E aí deslumbrou todo mundo e todo mundo ficou aí nessa parte. Mas abençoado, eu quero afirmar para você que a graça de Deus não é só isso. Não se justifica o ministério em graça não ter um programa em televisão, enquanto o ministério da mentira tem uma cadeia de rádio e de TV. Tem alguma coisa errada. Não, é porque é o pequeno rebanho. Será? Ou será que está faltando em nós algum detalhezinho? Porque a palavra diz que a gente deve se esquadrinhar para ver se estamos na fé. O apóstolo diz isso. Então vamos, me acompanhem por gentileza, a Romanos 5,17. Na tua Bíblia aí. Romanos 5,17. Diz assim: pois, se pela transgressão de Adão a morte reinou, a separação espiritual, muito mais reinarão em vida por Jesus Cristo, por um só, os que recebem o quê, hein? A abundância e o dom da justiça. Quer dizer que a graça tem uma abundância. A graça não é um detalhe. Se fosse, já seria o máximo para essa terra. Mas a glória de Deus é tão grande que a graça não é só um detalhe, a graça fala de uma abundância. Diga comigo, abundância. A graça tem uma abundância, aqui fala a abundância da graça. Muito mais reinarão em vida. Existe gente que está em graça, mas não reina. Por quê? Porque não mergulhou na abundância. Aí é que entra o decreto, que está decretado, mas que tem o si. Quer viver longamente? Segundo os padrões divinos, não segundo os padrões da Herbalife. Segundo os padrões de Deus. Honra pai e mãe. Quantos aqui recebem honrar pai e mãe? Eu recebo, confesso, declaro, honrar pai e mãe. Se honra pai, tem um decreto prometido. Pois muito bem. Quer dizer que para reinar em vida é preciso a graça ou é preciso a abundância dela? Mas o chamado povo da graça entrou em graça e parou. Ficou deslumbrado que agora eu posso tudo. Tudo me é lícito. Não vou perder a salvação. Ninguém pode me proibir. E isso tudo está certo. É verdade. Tudo te é lícito. Diga para quem está do teu lado, tudo te é lícito. Você pode até atravessar a rua sem olhar para o lado, que te é lícito. Não faça isso, porque não te convém. Certo? Então, esses detalhes da primeira graça ficaram brilhando na mente dos irmãos que recebemos a graça. E agora, eu sou abençoado. Eu sou livre. Quantos são livres? Então, se acabou a responsabilidade de congregar, se acabou a responsabilidade de semear, se acabou a responsabilidade com o comportamento, se acabou a responsabilidade com a família, se acabou a responsabilidade com respeito, se acabou a responsabilidade com tudo. Porque isso é a outra parte. É o se honrar pai e mãe, terás abundância de vida. Paulo fala, aquele que não trabalha, também não. Paulo, o apóstolo da graça, fala isso exatamente. Aquele que não honra a sua família, Paulo diz, sabe o quê? Para Timóteo, é pior do que o incrédulo e negou a graça. Mas eu sou livre. Posso casar, não casar, descasar, ter amante, ter... Porque eu estou em graça.
Por que essas coisas aconteciam? Porque houve um deslumbramento. Estávamos em uma gaiolinha chamada sistema religioso. Quando o Senhor abriu a porta da nossa mente, o que aconteceu com a gente? Ei, por aqui eu vou correr, porque isso é o que está. Então aqui fala de uma abundância da graça para poder reinar em vida. Porque não venha dizer que uma pessoa bagunçada, que está colhendo maus frutos em sua vida, está reinando em vida só porque sabe os versos de cor. Porque não está. E Jesus falou o quê? Eu vim para que tenham vida em abundância. Aqueles que recebem a abundância da graça vão reinar em vida. Está prometido aí, é um decreto. Mas aí tem uma condição. Quantos conseguem enxergar aqui uma condição? Então isso aqui é um decreto de Deus? Claro! Mas depende de você receber a abundância da graça. Por que Deus faz umas coisas que dependem só dele e outras dependem de você também? Não sei. Mas a questão aqui é trazer uma palavra que sacuda a tua vida. Quantos recebem um sacolejão aí? Aí diz que é condição para você reinar em vida. E também fala em abundância e fala em receber. O que é receber? Receber significa que é opcional, não é imputado. Não é dado obrigatoriamente imputado sem você dar permissão ou não. Ou você recebe a abundância da graça, ou não recebe a abundância da graça. Se recebe a abundância da graça, reina em vida. Quantos estão comigo? Se não recebe a abundância da graça, não vai reinar em vida, embora saiba Hebreus 2,14 de cor. Não vai reinar em vida. Segundo o texto. E segundo a verdade que temos visto. Hello? Olha a observação, por favor, Leandro. Ah, não está. Você já é e está já, como dissemos acima, abençoado, perfeito, completo, mais que vencedor, não sei o que e tal. Não dependeu de você. Porém, para reinar em vida existe uma condição e depende sim de você. Essa era a observação que eu anotei aqui. Para poder reinar em vida, só existe uma maneira: receber a abundância da graça de Deus. Sim? O mesmo que acontecia num tempo bem recente aqui, aconteceu na igreja de Corinto. E o apóstolo Paulo escreveu em 2 aos Coríntios, capítulo 1. 2 aos Coríntios, capítulo 1, verso 15. Diz assim, ó. Só um detalhe, anote aí, depois leia o contexto. Com essa confiança quis ir primeiro a vós, para que tivesseis uma segunda graça. 2 aos Coríntios, capítulo 1, verso 15. O apóstolo Paulo diz: vai reinar em vida com a abundância da graça. Significa que a abundância da graça tem a ver com o nosso viver diário. Não tem a ver com o viver, com o espiritual. A identidade espiritual. Significa que tem a ver com o nosso dia a dia. Temos anjos. Você recebe? Você confessa? Você ora? Às vezes não acontece nada. Mas os anjos estão aí. Porque tem um decreto espiritual que diz que tem um anjo te acompanhando, tem uma cobertura na tua vida. E glória a Deus por essa cobertura. Mas às vezes, por causa de algo que eu não receba da abundância da graça, esse anjo continua assim. Isso é importante a gente entender, né? Então, de novo, tudo quanto se refere ao espiritual já está ok. Tudo quanto se refere ao viver diário depende de você receber e praticar as instruções. Você continua abençoado, mais que vencedor, completo, mas reinar em vida, aí já é outro passo. Aí já é você pegar, entrar no hotel, tocar o elevador e subir para a habitação que está te esperando. E é tua. E você vai desfrutar dela. Mas, por enquanto, todo mundo ficou no lobby. E aqui a gente faz a nossa festa.
no lobby, embaixo, né? Exemplo. Vários exemplos. Está decretado que você é um rico. Correto? Ele, segundo aos Coríntios 8:9, ou diz isso, segundo aos Coríntios 8:9, que Cristo, sendo rico, se fez pobre para por essa pobreza te enriquecer. Isso é um decreto, Cristo já fez, está ali, assinado, bacana, tal. Mas está escrito que para colher é necessário plantar. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, verso 10. Eu vou ler aqui, não está ali não. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, verso 10, olha o que diz aqui, ó. E aquele que dá semente a quem semeia... Ué, não dá semente a todo mundo não, é? Não, mas ele não disse que nós somos ricos? Disse. Mas você semeia? Não, não semeio não, mas quero semente. O decreto não fala isso não. Não é o Pedro Kelly não, hein? Aquele que dá semente ao que semeia e pão a quem come, proverá e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. E aqui vai o contexto também. Então, segundo exemplo. Está decretado que você é mais que vencedor. Diga, eu sou mais que vencedor. Diga para quem está do teu lado aí, eu sou mais que vencedor e você também. Somos mais que vencedores, podemos sair por aí dizendo isso. Mas sabe o que diz em 2 aos Coríntios 2,14? Que para você estar em triunfo, apesar de ser mais que vencedor, é necessário estar em Cristo Jesus. 2 aos Coríntios 2,14, ó. Mas a Deus graças, o qual nos conduz sempre em triunfo em Cristo Jesus, e por meio de nós manifesta em todo lugar o aroma do seu conhecimento. Então diga, eu sou mais que vencedor, desde que eu esteja em Cristo Jesus. Lá em Romanos 8,37, onde diz mais que vencedor, não fala assim. Pois é, mas a graça não é só um verso isolado que você vai usar assim, pronto. Não, abençoado. Você deve mergulhar na abundância da graça. Por isso que esse aqui é o único verso que nós vamos projetar hoje. Não tem outro. Aqui só vai ter esse verso. Para que você veja a abundância da graça, é necessário que você comece a ver que a graça não pode ser somente aquilo que a gente pensou um tempo atrás que era, porque senão não aconteceriam coisas tão desagradáveis com uma palavra tão linda. Outro exemplo, está decretado que a palavra vai correr. Está decretado? Tá, claro que está. Mas para o ministério crescer de forma saudável, o teu comportamento conta. Ai, quando se toca nesse assunto, o povo que está em graça pula, porque pensa que a gente vai proibir. Eu não vou proibir nada. Eu também preciso da abundância da graça na minha vida e da misericórdia de Deus. Aqui eu sou o primeiro que falha e que faz coisas que vocês não imaginam, que de repente nem convém. Mas por que Deus está me dando essa palavra aqui? Porque o ministério está completando 2 anos esse mês. E esse ministério está crescendo. E ele não pode crescer como uma árvore desgovernada pelo vento, como as árvores lá da Patagônia. Se você vai na Patagônia, você vê, lá tem um vento que começa às 9 da manhã, acaba às 10 da noite. E é vento de 90 km por hora, em qualquer lugar onde você esteja. Parece que o vento está dizendo, vai embora daqui que eu não te quero aqui. As árvores lá são assim, ó, no sentido Chile, Oceano Atlântico. Assim. É tremendo aquilo lá. Então o ministério, diga, reconciliados com Cristo, tem que mostrar que somos discípulos de Cristo. E a gente não vai mostrar que somos discípulos de Cristo de qualquer maneira. Por isso que essa abundância da graça é algo mais excelente, mas é algo um pouco mais delicado. Por quê? Porque quando nós recebemos a graça, e essa palavra nos liberta dos conceitos da religiosidade que nós tínhamos, que nos colocou mentalmente, né, na nossa mente, como devedores a Deus, e nós não temos dívida com Deus espiritualmente.
mas ele requer de nós um procedimento. O apóstolo Paulo fala a Deus, fala assim para nós: portanto, glorificai a Deus em vosso espírito e em vosso corpo, vírgula, os quais pertencem a Deus. Então, o Evangelho da Graça fala de uma abundância tremenda, abençoada, que se você se atém às instruções, a tua vida vai entrar numa nova etapa. Vai chegar um momento em que você vai falar alguma coisa e isso vai acontecer aí na hora, na tua frente. Porque a Bíblia diz que você tem esse poder. Quantos querem exercer esse poder? Não, pastor, eu já exerço. E por que às vezes demora? Porque deixa de ter seus planos. Sabe quais são? Me tratar primeiro para poder me dar aquilo. Ou seja, em outras palavras, por agora, se ele me der aquilo, vai me fazer mal. Por quê? Por causa dele ou por causa de mim? Não precisa responder isso. Claro que é por causa de nós. Deus é perfeito. Você recebe isso? Eu creio que vai chegar um momento, até porque está escrito, que os problemas se acabarão, que todo mundo vai ter onde morar, que a comida não faltará, que os animais não quererão avançar em ninguém, que vai brincar uma criança com uma fera e essa fera vai brincar e rolar na grama com essa criança e não vai acontecer nada de mal. Eu creio nisso. Isso aí eu estou esperando sim, porque isso está escrito. Agora, para chegar a isso aí, por isso é que Paulo diz que a natureza geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Mas deram uma pepita de ouro desse tamaninho para os filhos de Deus. E eles ficaram, calma, não é só isso não, tem coisa muito mais excelente. Você é um Deus poderoso, você tem que exercer isso. Agora, como é que vamos exercer isso? Porque temos que entender, então, os decretos. Decretos para o Espírito e decretos para o viver diário. O viver diário, eu posso opinar. Eu quero água ou eu quero Coca-Cola? Eu quero comer arroz ou eu quero comer feijão? Pronto. O decreto espiritual, você não pode opinar nada. Dependendo do feijão ou do arroz que você escolher, ele vai te corrigir ou não vai te corrigir. Só o fato do Evangelho dizer que nós temos galardão aqui, já dá a entender para a inteligência espiritual que você tem ativada, que você tem alguma ingerência, algum poder de escolha aí no teu dia a dia. Porque senão não seria justo, ele não teria cabimento, o Senhor te dá galardão por alguma coisa que foi Ele mesmo que decretou para você escolher comer feijão em vez de comer arroz. Não, isso quem escolhe é você. Por isso é que às vezes Ele corrige ou não, porque Ele quer ensinar a cada um se portar como deuses que nós somos. Não é que nós não vamos cometer erros, não é isso. Mas a ideia é que quando cometemos erros, prejudicamos todo o contexto que está à nossa volta, inclusive o nome do ministério. E a coisa está ficando tremenda. Tá uns parafusos aí que Deus está apertando na nossa vida, e isso é um detalhe bem tremendo. Tito capítulo 2, verso 1. A palavra vai correr, mas para o ministério crescer, olha aqui o que o apóstolo diz para Tito. Tito era um companheiro do apóstolo Paulo, que colaborava com ele, pastoreando em alguns lugares, às vezes ia num lugar, às vezes ia em outro. E isso vai acontecer aqui. Vai ter momentos aqui que nós vamos ter necessidade lá, em outros lugares, e finanças aqui, para que a gente possa enviar alguém para ir em determinado lugar, corrigir um determinado assunto numa congregação que está falando em nome de reconciliados com Cristo. Detalhe, vou te contar aqui um acontecimento. Alguns dias atrás veio um irmão aqui, parece que ele está na Paraíba, e veio aqui e me pediu autorização para levar para lá a palavra. Eu falei, abençoado, pode pegar até de graça se você quiser os CDs ali, DVDs ali, o que for, eu te mando, te dou, toma, não sei o que. O que você quer mais?
eu queria colocar lá o nome, Reconciliados com Cristo, e queria usar o CNPJ. Irmão, com todo respeito que eu vou te falar, para fazer isso, e isso vai acontecer num futuro, é necessário que eu conheça quem está lá. Porque vai falar e vai assinar coisas que depois nós aqui é que vamos ter que responder. E essa não é a visão do Senhor para o Ministério Reconciliados com Cristo. Você me perdoa? Vamos dar tempo ao tempo. Se lá tem um líder que está gostando e quer pregar a palavra, que ele venha aqui nos conhecer primeiro. Amém? Amém. Até agora não falou nada, vamos ver. Mas isso vai acontecer. Olha aqui. Porém, tu fala o que está de acordo com a sã doutrina. Qual é a sã doutrina? O evangelho da graça. Muito bem. Parece que Paulo estava aqui orientando Tito para fazer um determinado trabalho em algum lugar. Aí ele começa a falar de uma igreja. Preste atenção. Verso 2. Que os anciãos sejam sóbrios, sérios, prudentes, sãos na fé, no amor, na paciência. A gente às vezes vê os abençoados mais seminovos há mais tempo, conversando, batendo papo aqui, ali e tal, e eu escuto, passo assim, cumprimento e tal, e vejo, eles estão falando da palavra, e a palavra e não sei o que e tal. Olha o conselho do apóstolo Paulo, que esses abençoados sejam sóbrios, sérios, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. Verso 3, as mulheres deles, as anciãs, as senhoras, também sejam reverentes em seu porte, não caluniadoras, não escravas do vinho, mestras do bem. Ou seja, não está proibindo beber. Quantos aqui gostam de uma boa bebida? Oh, né, Cátia? A minha irmã outro dia levou. Ninguém vai na minha casa, é difícil, porque vai dar confusão. Aí tinha um colega que ele faz parte, é pastor da igreja, acho que é Nova Vida, né? Aquele abençoado lá, Paulo. Aí ele foi lá em casa, tal, ele vê as nossas postagens, nossas publicações, programas de rádio, não sei o quê. Aí ele me viu em casa de bermuda, não sei o quê, comendo o que eu gosto, bebendo as coisas lá que eu gosto e tal. Eu acho que ele ficou meio assustado. Ele ficou meio assim. Mas aqui está falando, ó, as anciãs também sejam reverentes em seu porte, não caluniadoras, não escravas do vinho. Quer dizer, pode tomar um vinho, viu, abençoada dona Evangelina? De vez em quando pode tomar um vinho, só não pode ficar escrava do vinho, porque já pensou? Já pensou a minha mãe, que já com 94 anos, para ficar em pé sem vinho já é tremendo, imagina com vinho. Hein, mãe? Assim não arruma mais namorado. Aí eu vou arrumar um companheiro para ela. Falei que eu ainda vou conseguir. Verso 4. E que ensinem as mulheres jovens a amar seus maridos e a seus filhos. Vendo? Quer dizer que as mulheres mais velhas, apesar de verem as novelas da Globo, devem ensinar as mais jovens a amar seus maridos e a seus filhos. Verso 5, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sua casa, para que o marido tenha vontade de ir para casa, não fique lá no banco falando besteira o tempo todo, né? Sejam boas, sujeitas a seus maridos, vírgula, verso 5, hein? Para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Verso 6. Exorta também os jovens que sejam prudentes, viu, Tito? Nesse teu trabalho pastoral aí, apresentando-te a ti mesmo, tu, em tudo, como exemplo de boas obras, no ensino mostrando integridade, seriedade. Verso 8, palavra sã e reprovável, de modo que o adversário se envergonhe. E não é o diabo, não. O adversário aqui, aqueles que discordam, né, de nós. E não tenha nada mal que dizer de vocês. Verso 9. Exorta aos empregados, aos servos aqui, que se sujeitem a seus patrões, que agradem em tudo, que não sejam respondões. Não, eu estou em graça, tenho um anjo, eu chego a hora que eu quiser, essa hora que eu quiser, e meu patrão não pode me conhecer segundo a carne. Você vai levar um pé na bunda porque você não merece ser empregado aí. E aí vai dizer, não, mas Deus decretou, mas tem um si.
Aqui tem um si, porque aqui já não é espiritual, é dia a dia. Quantos estão me entendendo claramente? Verso 10. Não defraudando, senão mostrando-se fiéis em tudo, para que em tudo adornem a doutrina de Deus, nosso Salvador. Qual é a doutrina de Deus? A graça. Você está nesse ministério em graça, por isso que você é assim bagunçado, não me conhece segundo a carne, não pode. Não é isso que a graça ensinou. A abundância da graça é mais que isso. É um caminho mais excelente. Verso 11. Porque a graça de Deus se manifestou para a salvação a todos os homens. Salvação diária. Salvação diária. Aqui o contexto está falando de comportamento, está falando de coisas palpáveis. Então, o Renato é um empresário e lá, no produto que ele vende, ele começou vendendo bem, mas agora ele foi então e batizou o produto. Por quê? Para ganhar mais. E aí já está entrando num caminho assim. Está correto isso, Renato? Eu recebo que isso nunca aconteça na sua vida, porque o Senhor é capaz de prosperar você da forma que você é hoje, dessa maneira aí. E eu declaro você prosperado, assim como os demais. A salvação a todos os homens. Verso 12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e aos desejos mundanos, vivamos hoje em dia sóbria, justa e piedosamente. Não me conheço segundo a carne. Você não pode me conhecer segundo a carne. Mas se eu sou casado, a minha mulher não vai ficar feliz se eu arrumar uma namorada. Eu posso arrumar uma namorada? Posso. Eu devo arrumar uma namorada? Se eu sou um ministro competente dessa palavra, eu tenho que me ater ao que está ali. Agora, se eu não tiver casamento, vocês me permitem arrumar uma namorada? Agora, se eu tenho um compromisso, eu devo respeitar o compromisso? Ou porque eu estou em graça, minha esposa não pode me conhecer segundo a carne, eu vou sair por aí beijando todo mundo? Você me entende? Isso vai me trazer problema. E depois eu não posso dizer que estou reinando em vida, porque não estarei. Está arriscado eu ir dormir e minha mulher jogar água quente no meu ouvido, porque, porra, está chateada. Eu nem sei se usa isso ainda. Já tem outros métodos mais modernos. Hein? Tem uns cortes aí. Ainda mais se estiver bêbado. Aí, ó. Bêbado. Oh, meu Deus. Só a graça. Como diz a Penha, só Jesus na causa. Não, a Penha fala só os anjos na causa. A Penha. Então aqui. Verso 13. Aguardando a esperança. Qual é a esperança? Transformação. Aguardando a esperança bem-aventurada e a manifestação gloriosa de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se deu a si mesmo por nós, para nos redimir de toda iniquidade e purificar para si um povo próprio, zeloso de boas obras. Verso 15. Isto, Tito, fala e exorta e repreende com autoridade. Ninguém te menospreze. Quer dizer que um pastor tem que falar essas coisas na igreja. Em graça. Com autoridade. Mas para eu falar com autoridade, a minha esposa está ali. Eu não posso ficar falando assim baixinho, porque senão ela escuta e vê que é mentira. Então quer dizer que requer de mim, primeiro, um procedimento lá fora, lá em casa, onde for, para eu poder chegar aqui e falar uma palavra dessa, que essa palavra é pesada. Você está me vendo também, né? Minha mãe. Essa palavra é pesada. Porque todo mundo ficou com aquele pequenininho ali. Salve para sempre, abençoado, diabo não existe, tudo me é lícito. Mas abençoado, está falando aqui o apóstolo da graça para um pastor falar na igreja que a igreja deve ser assim, para que a palavra não seja blasfemada. Quer dizer que isso é a abundância da graça que muita gente evitou por motivos particulares. Daqui a pouco eu vou começar a falar em língua aqui.
A graça de Deus não é um oba-oba. Não é. Deus não é bagunça. O ministério em graça deve ser o ministério mais responsável possível. Porque senão, pode viver sem responsabilidade. Claro que pode. Não deve. Vai dar problema. E aí depois a gente vê, e aí, irmão, tudo bem? Tá reinando em vida? Tá reinando em vida mesmo? Tô. Então, pô, vamos ali, paga um almoço para mim. Não tenho. E você mora onde? Por enquanto eu moro aqui debaixo da ponte. Mas peraí. Então, se nós ficamos só com a parte inicial da graça e não nos submetemos à abundância da graça, nossa vida nunca vai avançar. Nunca. Não adianta nem confessar, não adianta orar, não adianta declarar e nem declarar. Não adianta nada disso. Jamais vai avançar. Porque isso não é um passe de mágica. Assim. Não é. A graça de Deus não é um passe de mágica. Aqui não conhecemos a ninguém segundo a carne. Diga para quem está do teu lado, eu não te conheço segundo a carne. Eu sei lá o que você faz aí. Ou se eu que faço pior. Não sei. Não conhecemos segundo a carne. Mas essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje. O que a gente vai fazer com ela? Bom, eu vou fazer a minha parte. Eu vou falar. Sabe qual é a conclusão? Para o viver diário, a confissão deve ir acompanhada com procedimento. Senão, a gente já viu esse filme. Eu espero, sinceramente, que essa palavra ache lugar no teu coração. Todas as bênçãos espirituais já te foram dadas. O espiritual ele já resolveu. Não podemos confundir isso com o material. Para comer, tem que trabalhar. As bênçãos são espirituais. Tudo que se refere ao material requer uma atitude tua. E, lamentavelmente, o povo da graça confundiu isso. Eu recebo que você compartilhe essa palavra, para que nós possamos salvar diariamente todos os abençoados que estão equivocados. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.